Sextou, galera. Finalmente chegou a sexta-feira. Ela demora, mas ela chega. E ela chegou, né? E eu já tô aqui com o meu parceiro. Graças a Deus ela chegou. Tô aqui com o meu parceiro Jordan, tomando a minha bebidinha, né? Que a gente não é de ferro, né? Sexta-feira é assim. Por favor, né? Dá licença. E aí a gente tá aqui com convidadas muito legais. A gente tá com 2 convidadas, que elas são podcasters também. E elas criaram um podcast sobre maternidade. O nome do podcast delas é Mãe Pode Ouvir. É isso, né? Mãe Pode Ouvir. E que eu participei até a semana passada. Dessa semana, na verdade, né? Foi essa semana. Eu participei essa semana. E então a gente fez essa dobradinha e eu participei do delas, elas estão participando do nosso. E a gente vai conversar muito sobre como surgiu esse projeto, quais são as ideias delas, como é que funciona a questão da maternidade para elas. Então, eu vou, né, agradecer vocês estarem aqui conosco, a Brenda e a Gláucia. E se vocês puderem se apresentar aí pra gente um pouquinho, só pra gente começar o nosso bate-papo. Não deixou nem eu falar, né? Nem dá um... E aí, meu... Acho que eu tô ansiosa. Eu não sei se eu tenho muito assunto pra falar sobre maternidade. Não, tira ele daqui. Não, mas sejam muito bem-vindos pro nosso pro nosso episódio. Tá bem legal. A gente já preparou algumas perguntas aqui bem perigosas. Sempre tem, né? Sempre tem. Não, imagina. Mas, meninas, então se apresentem pro nosso pessoal aí de casa, que eu tenho certeza que eles vão adorar aí o nosso... Com certeza, né? Eu grávida, né? Tem tudo a ver, né? Então, estamos todas aí interligadas. Então, fala pra gente aí um pouquinho de vocês. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Para nós é muito legal fazer essa troca, que a gente está com esse projeto agora do podcast Mãe Pode Ouvir, e tá aqui participando, né? Contando um pouco como surgiu esse projeto e falando um pouco sobre a nossa maternidade. Bom, eu me chamo Gláucia, eu sou arquiteta, né? Não sou da área de comunicação, e surge esse projeto, então, e a gente encara como um desafio, assim, de tentar trazer relatos mais reais sobre maternidade. Eu sou a Brenda, prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz com o convite. É um pouco estranho estar do outro lado, né? A gente fica um pouquinho nervosa, né? A gente tá acostumado Daqui a pouco a gente já troca o né? papel, agora vai ser... A gente vive um pouco, né? Dinâmico. Mas é isso mesmo, como a Gláucia falou, né? A gente não é da área da comunicação, então nós somos entusiastas, né? No assunto, a gente tem vontade, assim, né? E tá colocando em prática coisas que a gente sentiu falta, né? A gente consome muito esses conteúdos, então teve muita falta ali de algumas coisas, então foi ali que surgiu para nós a necessidade, né? Desse podcast. Então... E vocês viram que era legal fazer porque sabiam que foi importante para vocês também. Foi importante pra gente, porque eu, pelo menos, era muito consumidora desse tipo de conteúdo, né? Eu sou muito consumidora. Podcast sobre maternidade. Então, além de ser desafiador ter um podcast, né? Bom, vocês sabem como é a dinâmica, enfim, né? Então, a gente vai aprendendo a cada episódio, a gente vai aprendendo como lidar com isso tudo. E é a mesma coisa que uma maternidade, né? Tá gestando um projeto, né? Tu tá criando tu não ele, sabe né? o que vem, né? E por ali, então tu tá te aventurando também e acertando, errando e sentindo ali como é que vai indo. Olha né? que vai bonito, fluindo. né? É verdade, né? É verdade? É quase um filho mesmo. Na verdade, foi um filho, né? É um o podcast foi um filho, assim, que eu fui gestando algum tempo até ele se tornar real. Sim, porque primeiro tu que teve essa ideia, né? E aí tu convidou a Gláucia, né? Então, Isso, Quanto tempo já? Tá. O podcast faz pouco tempo. Faz quanto tempo já? Faz A alguns gente meses, começou né? em agosto. Com agosto. faz pouquinho pouquíssimo tempo. Pouquinho. A ideia já surge há bastante tempo, né? Por isso que ele é um filho, assim, que ele nasceu faz pouco tempo, mas ele já existe, né? E a Gláucia também tá no projeto já há tempo, que vocês pensam em fazer juntas ou não? Não. Foi rapidinho pra ti, foi rápido. Não, eu sou mãe da Betina e da Joana. As minhas filhas já são mais velhas, né? A B tem 10 anos e a Joana tem 7. E aí eu venho de uma outra trajetória, assim, né? E a gente se encontra em um trabalho que a gente faz juntas. E aí lá nesse trabalho a gente encontra esse ponto em comum ali, né? Além da profissão, né? Mas aí a gente começa a falar sobre maternidade. E aí a Brenda acho que já gestava isso, né? Esse projeto. E aí eu acho que ela já tinha, né? Ela pode contar um pouco como que foi nascer esse projeto. Mas aí eu acho que ela viu em mim, assim, como tirar do papel, sabe? Como tornar ele realidade. E aí eu encarei com ela o desafio, mesmo, né, sem horário, porque sendo mãe também, né? A gente também não é fácil. Casa, trabalho, conta pra pagar, isso aí bem-vindo à vida real. E aí a gente decidiu, assim, porque eu acho que uma coisa que nós temos em comum, assim, é a questão do desafio, né? Pra gente, assim, para além de ser um tema que nos toca, né?
é um desafio para nós e a gente acredita muito no projeto, né? Então, que ele, de alguma forma, pode servir para outras mulheres se identificar, se reconhecer nesse espaço, sabe? Então, para nós, assim, é muito gostoso de fazer, mas também, né, dá um trabalho. Dá trabalho, Mas né? é uma fase da vida, assim, que é tão bonita, que eu acho que... Exemplo, a minha irmã fez o casamento, até comentei com vocês antes, sábado. O quanto ela consumiu nesse período sobre casamento, coisas sobre casamento. Então, quando eu acho que a mulher se prepara para ser mãe, ela começa a consumir todo esse tipo de conteúdo, né? Eu quero Mas eu saber digo como é que assim, vai ser. eu sou mãe há enfim. 6 anos e eu consumo até hoje. Tipo assim, porque toda hora é uma fase Porque nova muito que tu não. dinâmico, É né? muito dinâmico. Nunca E tu vai quer ser saber. igual. É, exatamente. E Então, a próxima vai ser totalmente diferente. então eu tenho E aquele. a tua menina? Tu tem uma menina Eu também? tenho uma filha de 2 anos e 8 meses, né? O podcast, a ideia do podcast, ela surge no meu puerpério, assim. Quando a minha filha nasce, assim, eu me vi, assim, imersa em muitos sentimentos e sensações E querendo compartilhar desconhecidas. também essas E sensações, aí, né? e aí eu me vejo assim numa situação em que eu não reconheço muito o que eu tô sentindo, onde eu tô pisando, embora que me planejei muito para engravidar, quis muito a minha filha e estudei muito durante a gestação e estudei um pouco ali como seria o pós, né? E quando eu me vi assim imersa nessa situação, eu comecei a ver assim, ó, tá, isso aqui que eu tô sentindo, eu já li sobre isso. Então não é o total desconhecido. Então eu tô entendendo que isso pode ser, né? Eu tive um leve baby blues ali, né? Que é quando a mulher, ela tem essa descarga de hormônios, né? Quando nasce o bebê. E aí eu sentia ondas, assim, de sentimentos que eu não conseguia entender e decifrar muito bem o que eu tava sentindo. Mas depois eu fui conseguir entender que é muito também a questão de tu te redescobrir como mulher de novo, né? São muitas coisas para lidar ao mesmo tempo, assim. Então, eu me vi num looping que todos os dias parecia o mesmo dia, assim. Eu amamentava minha filha o dia inteiro, sentada naquela poltrona de amamentação. E é o dia inteiro mesmo, E né? é o Porque dia eles inteiro mamam o tempo mesmo. inteiro, né? É o Porque é tempo de 3 em inteiro. 3 horas, mas eles demoram 1h30 pra terminar de Pra terminar mamar. Daí acaba dormindo no peito. mamar Aí de tu novo. fica ali com ela no peito dormindo, aí ela acorda, daí ela mama de novo. Então, assim, ó, era o dia inteiro a mesma coisa. Mas por que isso? Isso é normal? Isso é normal. É assim mesmo. É assim Vem mesmo. comigo, você que tá em casa aí também, né? É assim. Você que tá grávida, é o que te espera. Mas, É normal. e eu tinha, imagina, eu era muito workaholic. Trabalhava muito, muito, muito. Então eu tinha um negócio Ai, com sim. funcionários, obras rolando ao mesmo tempo, assim. Tu também é Tu é arquiteta, arquiteta, né? Eu sou designer de Designer de interiores. Ah, tá. Por E isso aí- trabalhando junto. Isso. E aí eu me vi assim, ó, meu Deus, é só isso que eu faço. E é só isso que eu vou fazer por tempo que eu nem sei quanto tempo. Então eu Parece que vai ser pra sempre, Parece que né? é pra sempre. E aí comecei a me questionar. Tudo isso que eu tô sentindo, só eu tô sentindo? Existe vida lá fora? Quando eu vou ir no supermercado de novo, uma coisa que é simples, parece que é uma coisa que é inalcançável naquele momento. Então eu comecei a consumir esses conteúdos, porque eu comecei a pensar, não, isso pra mim tá um pouco desconhecido, embora eu entenda o que eu estou passando, mas eu preciso ouvir outras mulheres. Isso é normal que eu tô passando, sabe? Então foi onde eu comecei a consumir muito. Então eu tava amamentando minha filha com um fonezinho e ouvindo os conteúdos, assim. Só que assim, ó, me ajudou muito, claro, mas a gente não se identifica 100%, né, com aquelas histórias, assim, porque eram podcasts maiores, eram outras realidades. Sim, geralmente são pessoas famosas, Pessoas né? Que tem babá, que tem... babá. Não pode. Ela pode estar vivendo aquela maternidade 100%. Eu não, guria, 15 dias depois do meu pós-parto cesariana, eu estava medindo na casa de um cliente. Então, assim, ó, Nossa, tu nem se pegou eu não licença. parasse, meu negócio ia parar. Meu negócio, embora a gente tivesse equipe, ele dependia de mim, né? Comercialmente ali, ele dependia de mim. Então, assim, eu não me desliguei nem um minuto. Eu era WhatsApp, eu tenho fotos da minha filha amamentando bebezinha e eu no computador projetando. Então, assim, eu queria ouvir histórias de mulheres que também não pararam, que tem conta pra pagar, né? Então, assim. Como tem, né? E tem É a maioria, né? A maioria, sim. Então, assim, Como o boleto vence, né?
E aí foi onde eu comecei a ver que sentia um pouco de falta daquilo. Eu queria ouvir histórias de outras Reais. mulheres que eram mais próximas reais, comigo, assim, sabe? Não invalidando aquelas mulheres, porque Que tem 2, 3 babá, não. Mas é surreal mesmo, né? Porque elas reclamam, assim, não reclamam, né? Mas elas falam e daí tu fala assim, não, mas se tá ruim pra ela, imagina pra mim, né? Imagina Se pra ela mim. tá achando ruim. Exatamente. E ela tem babá, empregada, né? E motorista, e um monte de coisa. Então, realmente, o legal do podcast de vocês é que são histórias de pessoas comuns, qualquer né? pessoa, assim. Ela vai né? lá, conta. A pauta mesmo é isso, assim. Tu é mãe e tu tem uma história pra contar e dividir, a gente quer te ouvir, assim, sabe? E aí, naquele momento, eu comecei a trocar mensagens com outras mulheres na internet, no Instagram, assim, sabe? Sabe aquela pessoa que tu conhece, sabe que existe, mas vocês nunca se Sim, encontraram, mas aí tu assim. pega e Mas ela naquele é mãe momento, também. Então, assim, aham, ó, olha, tem uma eu tô passando identificação. assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente começa a trocar, fazer essa troca, né? E aí eu comecei a ver, nossa, mas tu tem uma história muito incrível. E ninguém sabe disso. As pessoas precisam ouvir outras histórias, né? E aí eu comecei a pensar assim, ó. Essa mulher que tá me atendendo nesse supermercado, o que será que ela tem pra contar? Porque Como assim, mãe. como mãe, né? Porque tu vai escutar sempre uma blogueira, uma atriz, uma modelo, não sei o quê. Uhum. Ou pessoas que têm, querendo ou não, um outro tipo de realidade, assim. E eu queria ouvir essas mulheres, assim, que elas... Ou que não tem Comuns. um marido, que ela tá batalhando sozinha, tá com... Que é super comum também. muito comum também, né? Então, essas mulheres que eu queria ouvir. E aí surgiu a ideia do podcast, assim, no meu puerpério. Quando minha filha tinha meses ali. Mas isso há 2 anos e Há pouco Imagina, atrás. minha filha tem Ela 2 anos e ela era 8. bebezinha. Só agora que eu consegui botar isso em prática. Porque assim, né? Eu vi que, imagina, tinha negócio, obra, minha filha bebê que demandava totalmente todo o meu tempo, né? Então. E era não- meio que um hobby, assim, é um hobby, E o né? Assim, hobby né? Então, também exige tempo, né? Exige Organização, muito tempo, planejamento. muito tempo. Agenda. Jogo de cintura, para aqueles que desmarcam, que fazem tem muito. Muito, nossa, a gente também. Por menor tempo que seja, Sim. né? O nosso projeto, a gente já passou por algumas, assim. Não. E isso, aí- Cada episódio é um aprendizado. que a gente Cada leva, episódio né? é um aprendizado, E aí, a ideia inicial era fazer esse projeto com uma outra amiga, que também estava vivendo a maternidade intensamente como eu. Só que ela acabou engravidando nesse momento ali, onde a gente não conseguiu botar em prática a ideia. Daí E que era legal aí- também ela participar, né? Grávida, né? Seria legal, Sim, né? aí ela Ela não tava prestes conseguia. a ganhar o bebê, e aí ela falou assim, amiga, Ah, não tenho tá. como Sim. tocar esse projeto contigo, porque eu não vou conseguir depositar 100% de mim nesse momento, porque minha filha vai precisar de mim agora, né? Então, foi um momento que eu parei assim, tá, eu esperei 2 anos e pouco pra botar em prática esse projeto. Agora E é a hora. agora, daí acontece isso, ela não vai tocar comigo, eu pensei, será que eu sigo em frente, ou será que Então, eu acho que é um sinal do tipo, não vai. Só E- que a ideia do projeto era eu acho tão potente, assim, sabe? Que eu pensei assim, ó, não vou desistir dessa ideia. Mas eu fiquei pensando, vou sozinha, não, né? E aí, conhecendo a Glaucia, a gente sempre trocou muito, né? Glaucia, é uma troca muito grande, porque nós temos olhares paralelos na maternidade, Sim. embora que muitos olhares se encontram, né? Com Constantemente, assim. Então, quando eu pensei em alguém em tocar esse projeto comigo, a Glaucia E é bom foi a ter primeira olhares pessoa que eu diferentes, pensei. né? Porque daí vocês Com conseguem, certeza. né? Exatamente, ver de- eu acho que é importante É. numa conversa, num debate, assim, é ter esses olhares Eu distintos. tô curioso pra saber a história de Pois vocês. é. Vamos começar primeiro Vocês com tão- Quem é Você no Bar, que é o nosso... Tá, não, tudo bem, A pode gente, ser. a gente começa com um quadrinho sempre, que é o Quem é Você no Bar, que a gente tá no bar aqui, né? Ah, Mas mãe também vai no bar? Mãe, vai no bar. vai, claro. A vida não para só porque... A cerveja é 0, mas a mãe vem pro bar. Hoje eu Mãe sou no motorista bar. Ah, não, é Meu, porque é mãe. no bar. Mãe do bar. Então vamos lá. Versão maternidade. Quem de vocês é a mãe que chega com lixeira orgânica e quem é a que aparece com bolacha recheada dizendo foi o que deu? Eu já fui a da lancheira orgânica. Já foi? Eu já fui na minha primeira gestação. E na segunda era bolachinha eu já fui recheada. na bolacha recheada. Boa. E Será que hoje- você é assim da Viu? segunda? Depende do dia também. E hoje né? eu tento manter o equilíbrio, assim, né? Então. a Meio gente vai termo, fazendo meio o que termo. consegue, como Não, e só a comida orgânica também, coitada da criança, não? Vamos Não. deixar elas viver, comer. Pra vocês terem uma noção, assim, quando eu tive a minha primeira filha, eu tava ainda na graduação, né? Então, eu fiz método de introdução de BLW. Minha Ah, eu filha também foi fiz isso. consumir açúcar Gente, o que depois que é dos isso? 2 anos. Totalmente. É o método do BLW. Realidade. É uma É um que tu dá introdução. a comidinha na mão da criança, ela come, ela tem autonomia pra comer.
sozinha. E aí ela vai experimentando. Quando a gente começa com eu fiz amamentação exclusiva até os 6 meses, depois comecei a introduzir os sólidos, daí tu começa com algumas frutas, vai introduzindo alimentação. E aí era tudo assim, tudo natural. Eu fazia bolo sem açúcar, com cacau, usava... Uva passa. Nossa, assim, né? Era nutricionista. eu tava assim, era a melhor alimentação. Foi um momento, acho que, da minha vida que eu comi mais saudável na vida, assim. E aí, nossa, a minha filha hoje, ela tem 10 anos, ela não gosta de chocolate. Tipo, ela come, sei lá, se ela vai numa festa, um brigadeiro e ela tá satisfeita, sabe? Olha o monstro que tu criou. Ela não sente a Não falta. gosta. Pena minha mãe não ter feito isso comigo. Porque muito do que a gente come na gestação influencia no gosto do paladar da criança, né? Mas também esses primeiros 2 anos ali também são bem importantes de tu apresentar tudo que tem, assim, de alimento, inclusive limão, assim, eu lembro de ofertar limão para ela, sabe, ela gostar. Então, eu era, assim, ó, nossa, uma militante da alimentação natural e plantável, tinha uma horta em casa. Orgânica. Sim. Corta para 3 anos depois, eu ganhando a minha filha, me separando com 3 meses, e eu com 2 crianças pequenas, uma de 3 anos e uma de 3 meses, trabalhando. E aí, né, a gente faz o que pode. Então, assim, e a minha filha era muito comilona. A Joana, ela é taurina. Então, ela era muito comilona. A ponto, assim, a Joana é a primeira. A segunda. A que segunda. tem 7 hoje. Tá. Então, diferente da B, que ela era mais contida, minha primeira filha, ela é mais observadora, ela é mais quietinha, assim. A Joana, não. Tudo que ela via, ela trazia pra boca, coisa que a Betina nunca fez. Então, ela já comeu orquídea, ela já comeu, assim, o que vocês imaginam. E eu não conseguia, assim, satisfazer aquela menina, sabe? Eu fazia comida, eu fazia bolo, eu fazia pão e nada. E daí, tipo, né, eu comecei a comprar bolacha Minha filha é muito Maria. comilona. Muito comilona. Não, ela é leonina. Ela é leonina, mas ela come muito também. Tacava bolacha Maria nela, daí eu disse, tá aqui a bolacha. Ela passava o dia inteiro comendo bolacha. E ela é comilona, e hoje ela adora doce, assim, tipo... Eu cuidei, óbvio, né? Não ofertava, tipo, industrializados, né? Tinha esse cuidado, assim, mas eu deixei de ser neurótica, sabe? Com essa questão, assim, porque eu tinha uma outra realidade que Sim, tava não dava- um pouco não- mais não tinha difícil, tempo de assim, fazer né? tudo Então, aquilo. não me cobrei tanto, assim, e realmente larguei a neuro e, tipo, ok, vamos lá. Acho que o segundo filho é assim, né? É, dizem que é, né? Dizem, eu né? vou, Não vou tem viver isso segundo na mais. pele agora. Dizem que é mais leve, né? Fui bem louquinha também. É? A gente quer ser perfeita, A gente quer ser perfeita. quer É. fazer da Mas melhor mas forma até não era tanto da possível. alimentação, era também, mas não tanto, era mais dessas questões assim de desenvolvimento dela, do Montessori, de pegar as atividades, de fazer as atividades montessorianas, de ela passar a mão nas coisas, sabe? Era mais nessa questão, assim, não era tanto da alimentação. Aham. Mas a gente fica bem maluquinha mesmo, assim, na primeira Pra filha. alimentação pra ti, tu é assim. Mas eu Bem nunca, mas eu não fui cuidadosa, assim não, assim não dá. Não, isso não. E tu, Eu Brenda? sou da orgânica. Tu é orgânica? Tu é ainda. É que eu Até ainda tô hoje. na primeira filha, né? Então... E ela é Mas pequena eu ainda, sou- né? Eu sou a mãe... Mas ela já come açúcar? Ela começou a comer há pouquíssimo tempo. Ela tem 2 anos e 8 meses. Ela foi comer E açúcar. refrigerante, eu quero Nunca. saber aqui A minha filha como não assim. toma, sabia? Como assim? Não Eu toma. não tomo refrigerante, também não. né? Mas sabe Mas que É ela. mesmo? Mas sabe que a minha filha, assim, hoje em dia eu até deixo ela tomar. Claro, eu nunca oferecia, assim, toma, né? Mas ela fica com medo, ela acha que é bebida de adulto, ela acha que é tipo uma cerveja, sabe? Então ela não quer. Ah, sim. Tipo, Porque é bebida de. Coca-Cola? Refrigerante, ela. Esses dias uma amiguinha dela, a Maria Júlia, toma refrigerante, tem 4 anos. Ela, mãe, a Maria toma refri. Eu assim, filha, as pessoas podem tomar. Mas mãe, ela tem 4 anos, tipo assim, ela apavorada que ela toma refrigerante. Ah, Você sim. pode tomar, não tem problema. É engraçado, não, ela a tem gente medo. nunca ofertou refrigerante pra nossa filha. Não, é também uma prática que nós tomamos em casa, né? Eu não tomo refrigerante há muito mais de 10 anos, assim, ó. Nem lembro a última vez que eu tomei um refrigerante na vida. Eu e meu marido, nós temos já hábitos muito mais saudáveis também, então Ela acaba a gente tendo acaba, não são coisas que a gente nem tem em casa, assim. E é engraçado, porque ela nunca tinha comido uma bala na vida, agora no Halloween, na festa do condomínio, ela viu a prima dela Nossa, Halloween comendo, é um desastre, ela né? foi comer a bala pela primeira vez, ela achou horrível, cuspiu, não quis comer, Olha então só. assim, minha filha foi a Agradeço. conhecer açúcar agora, sei lá, 2 meses atrás, minha filha foi comer um açúcar. Ela foi comer brigadeiro há 2 semanas atrás, pela primeira Brenda, vez. mas e tu é casada? Sou Tu casada. é casada, tu Ah, tem suporte também em tem. casa que te apoia. Sim, sim. E eu sou casada já há mais de 10 anos também. E tu, Glau? Eu tive o pai das minhas filhas, né? Ele é pai das 2 meninas ali, mas eu me separei logo que a Joana nasceu, assim, com 3 meses eu acabei me separando. Nossa, com 3 meses deve ter 3 sido complicado, meses. né? No Nossa. puerpério.
Foi punk demais, foi muito difícil. Nossa. Mas consegui sair daquela situação, não tava legal, assim, né? Então, o que eu aprendi com tudo isso é que a gente precisa estar inteira e precisa estar bem, né? Para conseguir dar o que os filhos merecem, né? Com certeza. Então, foi difícil, assim, porque eu tinha... Ai, eu acho que aquele clichê, né? Eu me vi com 2 filhas e daí vi que o casamento tinha acabado. Eu pensei, meu Deus, eu Acabou vou minha ser... vida agora. E eu tinha vergonha, né? A minha mãe já é falecida há muitos anos, né? Minha mãe faleceu... Você tinha quantos anos, Glaucia? Eu tinha 16 quando a minha mãe faleceu. Não, digo quando tu te separou. 20, 30 anos. Ah, tá, não era tão novinha. E aí, nossa, pra mim, assim, era quase que uma vergonha, sabe? Porque eu pensei, pô, acabei de ter uma filha, né? Eu olhava pra Joana, assim, eu disse, como é que eu vou dizer pro meu pai que eu tô me separando, sabe? Era o que eu mais me pegava, assim. Ai, aquilo Com ali... que E o que os que iam outros pensar? pensaram. O que que iam pensar? Principalmente o meu pai, assim, aquilo me pegou muito, assim. E aí, por um tempo, né, eu mantive, porque o casamento já tava arruinado ali, né, mas aí eu fui tentando, né, ele também, porque, né, pensava, pô, tem uma filha, né, então ficou uma situação bem, bem difícil, assim, e aí a convivência foi ficando muito difícil, né, e aí um dia eu pedia, eu deitava na cama e pedia, assim, para o universo para me dar força Pra conseguir para eu separar. sair daquela situação, porque eu não conseguia. Eu não conseguia, assim, era uma limitação que eu tinha. E eu não conseguia nem pedir ajuda para ninguém. Pedir ajuda. Eu não conseguia externalizar para os Não meus falava pra amigos, ninguém, não porque queria é uma coisa que falar com guardava meu pra ti. pai, sabe? Eu ligava pro meu pai, ele, tá tudo bem? Eu, tá, tudo ótimo. Tipo, e eu ali, tipo, meu Deus, não sabia o que fazer. E aí, um dia, eu acordei, assim, eu disse, é hoje. Levantei, saí de casa, fui procurar uma casa para alugar, consegui alugar e saí. E aí... Nossa, olha só. E ele chegou em casa, tu E não tava lá. disse tchau. Nem olhou pra E trás. aí, não, daí, enfim, né, falou conversei com com ele, ele, né, né, mas... Viu? Bem literal, nem olhou mais pra trás. Não, a gente Não. resolveu a vida. Não, eu olhei pra trás, olhei várias vezes. Brincadeira. Mas foi importante, assim, dar esse passo de querer recomeçar, sabe? Eu queria recomeçar e não sabia como. E aí, no momento que eu consegui dar esse primeiro passo, as coisas foram uma engrenagem, assim. Porque daí eu contei para uma amiga, aí eu disse, ai, tu nem sabe. Encontrei uma amiga na rua e ela disse assim, ai, tem um fogão para doar, tu sabe? Alguém que precisa. Eu disse, sim. Ela, quem? Eu. Ela, mas como assim, Glau? Eu disse, sim, tô me mudando. Ah, mas... Tipo, eu não quero nada, eu quero me mudar. Tipo, aquilo tava tão, assim... Insustentável, assim. E aí saí, né? E aí Olha só. a coisa aconteceu. E eu morava em Erechim. Não sei se vocês Eu conhecem. conheço Erechim, você Passo Fundo. Eu adoro tá de Erechim. Passo Fundo. Eu adoro morei Erechim. 10 anos lá. Então, eu morava lá em Erechim nessa época. E eu não tinha nenhum suporte, assim, porque eu estudei lá. Então, eu me formei na UFFS. Ah, sim. Eu estudei lá e fiquei morando lá. Fiquei morando lá durante 10 anos e decidi voltar ali na pandemia para Porto Alegre. Então, eu acabei ficando por lá, assim, e não tinha apoio, assim, só tinha realmente amigos, né? Então, começou com isso, daí eu falei do fogão e já contei, daí essa minha amiga já contou para outro, já A contou gente se para libertou, outro. já contei, tipo assim. agora foi. Aí todo mundo foi, me ajudou, daí eu contei pro meu pai, sabe? Daí, tipo, E aí, resolvi você a vida. ajeitou. Só que é isso, né? Tipo, é uma batalha atrás de batalha, porque daí, quando eu fiquei de licença maternidade, eu tinha um contrato, na época, assim, era um contrato de professor substituto, e aí finalizou o contrato, daí eu consegui licença maternidade pelo INSS e terminou a licença em 4 meses. E eu não estava empregada, não tinha trabalho, não tinha nada. Daí, tipo, eu fiz de tudo, fiz muitas coisas Que na loucura vida, que né? deve ser, meu Deus do céu. Todo mundo fala, ai, a Glau é a Barbie. O pessoal lá no meu trabalho diz que eu sou a Barbie, Barbie Profissões. Eu disse, gente, Ela é tudo. A gente se vira. a gente faz o que precisa, né? E aí foi assim, porque eu quis ficar perto E da tu minha morava filha. longe da tua família. Eu morava em Erechim e eu só tinha... E a tua família é daqui de Porto Alegre? Meu pai morava em Porto Alegre, eu tenho meu pai e meu irmão, né? E eles estavam aqui em Porto Alegre, mas enfim, eu quis ficar Nossa, deve por ter lá. sido muito difícil, né? Não consigo nem Não, imaginar. foi. Mas passou, né? A gente Sim, supera essas superou. coisas. E aí foi isso, assim. Daí vim para Porto Alegre na pandemia, decidi vir para cá, porque o mercado lá... Eu era arquiteta, tinha 2 filhas, consegui me organizar na cidade, uma cidade pequena. Então, eu tinha o tio da van que buscava, que levava, que daí ele me buscava eu via de van também para casa, então ele me buscava no trabalho, sabe?
a gente se organiza, assim. Lugar menor é mais fácil. É, né? era mais fácil, eu tinha um pouco mais de qualidade de vida, porque eu saía às 6, eu ia no mercado, passeava na praça, né? Eu morava no centro, então era maravilhoso. Mas eu não tinha um retorno financeiro. Então, chegou um momento, assim, da minha vida que eu disse, ou eu fico aqui, ou eu faço alguma coisa. E daí eu vim pra cá. E nessa vinda pra cá, eu acabei conhecendo meu namorado, hoje a gente já namora há 5 anos. E ele já era um amigo, assim, conhecido lá de Erechim e que veio para Porto Alegre. Daí agora, quando eu vim para Porto Alegre, a gente voltou a se falar e a gente começou a namorar. Mas cada um daí mora na sua Na sua casa. casa, Eu são moro na namorados. Zona Sul, ele mora na Zona Norte. A gente tem, assim, uma rotina mega imensa e a gente se vê final de semana e durante a semana eu fico em função de trabalho das meninas, né? E do podcast e das demandas de casa. E daí, No final final de semana, é a gente do, se é encontra. do namorado. É. E o pai das meninas é presente? Não, ele se faz presente através da internet, ele mora em Florianópolis hoje. Então, a gente se organizou, ele vem algumas vezes ao mês, assim, mas não é sempre, né? Porque, enfim, fica um pouco inviável. Mas ele pega nas férias, a gente divide, né? Ah, Então, que tipo, bom, em né? janeiro ali ele fica uns 15 dias, porque a minha filha menor não consegue ficar mais Tanto do que... tempo. É. Uhum. E aí eu fico com ela em outra parte e a gente vai se organizando assim. Daí nas férias é o maior tempo que eles ficam juntos. E tudo se ajeita, né? Muito louco, né? Sim. Assim, né? Porque provavelmente ali naquela época que nem tu falou, era o fim do mundo, né? E aí hoje tu olha pra trás e pensa, não, mas consegui, Não, né? sim. Não, mas é Uma super superação, corajosa. né? Bah, muito. Eu saí de casa e aluguei, fui e vivi. Não, com uma filha de 13 Vivi minha meses. vida. Não, isso pra mim é Mas muita é que eu acho força. que a maternidade tem isso, né? Dá Eu uma acho força que ela diferente. Tem 2 seres humanos que dependem disso. É. Tu não... Pra mim, assim, ser mãe, eu acho que traz isso, sabe? Rompe um pouco. Eu era super insegura. Antes, assim, tinha várias questões, assim, com a minha aparência. Aham, a gente, isso Ai, ressignifica mesmo, com né? várias coisas, assim, ai, não sei se eu vou conseguir, sabe? Se eu criei um ser humano, eu consigo Depois que qualquer eu tive coisa, a minha minha querida. primeira filha, Né? eu me senti assim, eu posso qualquer coisa. E aí é uma coisa muito... Não sei explicar, mas é muito forte. Meio né? selvagem mesmo, assim, né? É, de tipo assim, o que tiver que fazer, eu vou fazer. É uma coisa que potencializa, né, a gente, assim. Pra mim, pelo menos, é dessa forma. Tu sentiu isso também, Brenda, assim, depois da tua maternidade, que tu ficou mais forte, assim, mais... Ah, sim, com certeza. É. Eu já me senti assim antes, né? Ah, tu já... Eu nunca fui uma pessoa insegura. Sempre fui muito determinada no que eu quero, assim, sabe? Nunca tive dúvida de nada, assim, sabe? Quero tal coisa, vou lá e vou fazer, sabe? Uhum. Mas com a minha filha tudo mudou, assim. Acho que as rotas vão mudando, as formas de tu lidar com as coisas mudam e as tuas prioridades mudam, né? Sim. Então, tá, eu quero tal coisa, tá, mas eu tenho uma filha agora, então eu tenho que fazer todo um Planos planejamento. mudam, né? Então, assim, a rotina da vida muda, assim. Ah, né? muito, né? Mas eu acho que dá mais força de tu conquistar mais ainda, sabe? Porque eu tenho um ser humano que depende de mim e eu É. quero proporcionar o melhor pra ele. Eu me Eu tornei acho mais que- responsável. Não que eu fosse irresponsável antes, mas antes, tipo, tudo bem, né? Se não der certo depois que tu vira mãe, parece que, não, tem que dar certo isso aqui, né? Porque eu tenho que também ser o exemplo e Claro. também minha filha depende de mim, né? Acho que tem um pouco Sim. isso também, né? Assim, né? De tu querer ser exemplo, né? Nossa, Com total. certeza. É, né? E eu me policio muito pra essa questão de exemplo, Eu também sabe? tenho essa coisa. Porque eu penso como isso pode refletir nela, sabe? Então, alguma ação, uma fala minha. Então, Mas dizem que a gente Tudo sempre vai penso, traumatizar né? os filhos, não adianta, não né? tem o que fazer, né? Mas eu tento diminuir o máximo Né? de Se é danos. possível dar contenção de danos, né? Voltando aqui para o nosso quadro. Se a maternidade fosse um drink, qual seria o de vocês? Clássico, improvisado? Nossa, depois de 20 minutos, né? Voltamos com a programação normal. Clássico, improvisado ou daqueles que a gente inventa com o que tem no armário? O que vocês acham que é a maternidade para vocês? O meu, ele é uma mistura dos dois, assim. Eu sou uma mãe que eu sigo muito os scripts, assim, sabe? Do que é certo. Sabe? Eu sou muito caixinha, assim, do tipo... A minha filha foi comer doce só depois dos 2 anos e tal. Eu amamentei minha filha por bastante tempo. Então, a rotina do fazer sono. Eu tento... Isso é Todas uma as coisa... indicações. Eu Tudo tento... que dizem que tem que fazer. Mas bem. eu não sei se eu, no segundo filho, eu acho que eu vou me cobrar menos, porque eu me cobro muito, né? Essa coisa da perfeição, assim. Só que a gente nunca vai ser perfeito, né? Não. Só que eu me cobro muito. Então, eu acho que eu sou uma mãe que mistura o clássico com o improvisado, porque tem coisas que também tu tem que ter uma questão de bom senso e feeling ali na maternidade. Acho que é muito feeling também, né? Claro que Sim. tu tem que ter informação e te informar do que é melhor. Sim, mas tu Mas eu acho conhece que teu tu também filho, né? Tu consegue, sabe também, eu né? O acho que é bom também pra pode ele. flexibilizar em algumas coisas. Então, eu acho que eu sou uma mãe que
eu vou no clássico, mas eu dou uma flexibilizada no que eu acho que pode ser flexível ou não, sabe? Então, eu acho que eu vou uma mistura dos dois. Mas o que tem na geladeira não sou assim, não sou. Glau, Com tu certeza tem não. duas moças. Tu tem duas moças. Eu tenho 2 meninas, assim. A minha filha é quase uma pré-adolescente. A Cláudia tem Dessa- outra fase. Eu tô em Outra outro momento, fase, não, com outra. certeza. A Cláudia tá no Mas eu acho que a futuro. adolescência é difícil também, né, Sim. Glaucia? A minha filha teve puberdade precoce, então aos 8 anos, ali 7 anos, eu tive um momento bem difícil, mas passou. Mas voltando pro quadro, né, porque a gente foge do tema, Não, isso acontece sempre, nem se eu preocupe. acho que talvez, assim, eu seria uma coisa mais raiz, sabe? Tipo, uma caipirinha com, não sei, tipo, uma cachaça envelhecida num barril, A mãe brasileira, sabe? assim, uma mãe Uma coisa brasileira. mais assim. É isso mesmo, essa mistura. Eu acho que eu sou um pouco uma assim. mistura. Eu não sou. Né, isso que a Brenda falou, né? Eu também me cobro muito, mas eu aprendi a. Hoje a gente conversa lá em casa, tem as regras da casa que nós construímos juntas, então eu tento levar muito para um lado mais coletivo, né? Até para que elas sejam autônomas, né? Para que elas se sintam parte Uma da coisa mais democrática, assim. Não, eu Uhum. sou assim. E elas me cobram como eu cobro elas, né? Então acho que tem essa troca, assim. E aí eu vejo mais nesse jeito, assim, uma coisa mais festiva, mais assim. Legal. É que eu acho também que talvez quando eu chegar no futuro aí, Claro. né, nessa idade, eu acho que vai Tu ser troca o É que diferente. a Cláudia, drink, a Cláudia Vou vem do, trocar o ela vem do drink. Eu tô futuro, no né? futuro, Ela vem lá do do futuro, né? É. Acho que Tu pede outro drink. Talvez. E eu acho que o segundo filho, né? Acho que o segundo filho é mais leve. E tu quer ter outro filho, Brenda? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Eu não tinha essa certeza. Eu tenho certeza. É. Não tinha antes, sabe? Mas depois que passa o furacão, porque logo que tu tem Ah, filho, tu sim. não quer nunca mais ter Não. outro, né? Mas eu, quando a Clara tinha 2 anos e 8, eu não queria de jeito nenhum ainda. É? É. É que eu acho uma fase tão gostosa, sabe? É. Que ela tá agora. E eu penso que eu tenho irmãos, né? Meus irmãos são Ah, tudo, isso é assim. importante, A né? gente se dá Também acho. muito, muito bem. A gente tem uma família muito unida, assim. É, não é importante. E eu amo meus irmãos e é muito bom a nossa. É muito bom ter irmãos, né? E aí eu gostaria muito que minha filha vivesse isso. Porque o meu marido, ele é filho único da minha sogra, mas ele tem um E ele outro irmão sempre- por parte de pai que tem uma metade da idade dele, digamos assim, menos até. Ele foi muito novinho, assim. Então, e mora em outro estado. Então, ele não teve essa convivência de irmãos como eu tive, por exemplo. Então, a gente conversa muito sobre isso, sabe? A falta que ele sentiu com a que eu tive, assim. Então, a gente une essas duas realidades e a gente gostaria de proporcionar isso pra nossa filha, sabe? Então, acho que também é importante essa troca, sabe? Mas eu não tinha essa ideia de ter outro filho no início, né? Tu Agora pensava, que tá tu vindo pensava em essa ser mãe ideia. de um? Sempre pensou em ser mãe de uma? Na verdade, eu tu nunca tá pensei em ser mãe, aceitando. né? Ah, tu nunca nem pensou em ser mãe. Não queria Eu ser nunca mãe, nem não. queria ser mãe, não era uma questão Pois pra mim. é, mas isso eu ia falar. Hoje eu tenho uma infinidade de amigas que não tem o desejo de ser mãe. Sabe E que eu. culpa isso que não sei elas se têm vocês quantos percebem isso. Quantos anos Sim. elas têm? Do, São jovens ou são... 30, 32, 30, 37. É uma idade que já... Bastante gente, assim, que eu Uhum. vejo que não tem o desejo. E algumas, às vezes, o desejo um pouco mais tarde também, né? Sim. Que desperta, sei lá. É que eu vejo assim, né? Hoje eu olho e penso, cara, que louca, né? Tive 2 filhas. É muito difícil. E ainda mais se tu, né? Quando tu olha um cenário do mundo que a gente vive, eu acho que tu pensa um pouco mais, sabe? E filho é isso, né? A gente sabe que por um tempo tu vai privar de viver várias coisas, inclusive talvez deixar de lado alguns sonhos para conseguir, enfim, criar, né? Então, eu acho que hoje as mulheres, né, elas têm tantas coisas legais que vivem, às vezes, na profissão, ou às vezes num relacionamento, ou às vezes em outras questões da vida, que eu acho que se colocam essa questão, sabe? Ah, será que eu quero mesmo deixar de viver isso, sabe? Porque a maternidade a gente sabe que não é tudo, né? Na vida, ela é uma parte, para mim, é a parte mais importante da minha vida, né? Mas eu só fui entender isso quando eu tive a minha filha. Porque quando eu fiquei grávida, eu tava na faculdade. E aí eu pensava, não, eu, tipo, né? Eu vou encaixar a minha filha nisso e, tipo, ela vai ter que viver a minha vida, né? Eu pensava. E aí a gente vê que quando ela nasce, muda tudo, porque a mãe vida vai da dando gente pela passa a ser aquelas, tipo ela, entendeu? Porque, e aí eu acho que é um pouco isso, assim. Mas eu acho que, né, todo mundo tá no seu direito de escolher e realmente quer ser mãe,
né? Acho que tem que ir lá e ter essa experiência. Se não quer, também acho que é isso aí. Tem que assumir pra si, tipo, e a sociedade tem que parar de cobrar da gente, né? Ah, E isso é aí, uma quando é que cobrança, vem né? o filho ou coisas nesse sentido? Namora, eu nunca quando tá pergunto. namorando, quando tá Quando que vai namorando, casar? quando vai casar. É. Em casa, quando vai ter filho. E quando tem filho, quando vai ter o outro. Quando vai ter o outro, É eu nunca bem pergunto, assim, assim, né? porque a gente nunca sabe, né, assim, né, se a pessoa tá com uma questão ali, que ela, né, Claro. de repente Se é um negócio que ela... E às vezes ela nem consegue, talvez, né? Às vezes, É. isso, às vezes ela não consiga, né? E às vezes também ela é uma questão que tá na cabeça dela, né? E ela não sabe. Então é chato tu ficar perguntando, né? É. Vai ter filho, não vai ter filho, né? Quando é que veio o filho, né? Coisa chata, né? Não É. perguntam isso pra um homem, né? Só pras mulheres, né? Sim. É verdade. E ao mesmo tempo que perguntam pras mulheres, não é tão valorizado na sociedade, né? Assim, né? Ser mãe em si, né? Porque assim, é legal ser mãe, mas ao mesmo tempo, tá, agora te vira, né? Ninguém, não é uma coisa assim que te auxiliam, né? Tipo, no mercado de trabalho, e tu, por exemplo, né, que separou ali, né? Sim. Por isso que as pessoas, as mulheres hoje em dia, elas pensam antes, né? Ah, será Claro. que eu devo ou não? Porque não é fácil, né? Não, é E difícil querendo ou não, se tu não tem inserir. um suporte, né, assim, pra te auxiliar. Se tu não tiver uma rede de apoio, família, tudo mais, né? É só ver os dados aí, né? Eu não sei dizer, mas, tipo, tu vê que quando as mulheres saem de licença maternidade e retornam, é a maior taxa Aham. de Desemprego. desemprego, porque elas são demissão. demitidas, sabe? É. Mas tu sabe que assim, eu tenho Porque a empresa não loja- pode demitir 4 meses, Não, né? não pode. Mas ela fica com um período ali de. Acho que é 6 meses. É 6? Eu sei, É. tem Eu que ter uma acho. estabilidade, né? Depois Tem não Mas tem assim, mais. ó, essa é uma visão que eu tinha assim de fora, e hoje eu tenho loja, e eu tenho funcionárias que são mães, e já tive meninas que não são mães. E hoje eu digo assim, gente, eu não sei se é as meninas mais novas, enfim, elas não têm responsabilidade. A menina que tem filho, cara, eu digo, eu tenho funcionárias, as minhas funcionárias têm filhos, cara, elas são 10, elas são mais que 10. Porque elas têm responsabilidade, elas têm a filha, elas não vão te deixar na mão. As outras pessoas, as outras vão em festa, bebem, não vão trabalhar no outro dia, não querem nem saber. Mas quem é sim. mãe, É, eu concordo. Eu já vou É mais bem pro teu lado, eu concordo mais contigo, assim. É. Porque eu acho que hoje em dia, tu ser mãe não te invalida no mercado de trabalho. O que te invalida é a tua capacidade profissional, né? Porque Sim. eu, por exemplo, mesmo tendo filho pequeno, as minhas oportunidades de trabalho nunca diminuíram. Pelo contrário, assim. Pelo meu posicionamento, pela minha postura profissional e pelas minhas qualidades profissionais, assim, meu empenho, né, meu desempenho profissional. Então eu acho que eu acho que o mercado de trabalho não me limitaria nessa questão por ser mãe, sabe? Mas eu acho que as mulheres às vezes elas se colocam nessa posição. Ai, vou ser cancelada. Vou ser Tu acha que cancelada. tu acha que elas usam Mas isso é como que eu acho que uma muitas muleta? mulheres, Como uma elas muleta. podem usar isso como muleta, mas assim, ó, muitas não se capacitam e usam Claro que cada mulher tem uma realidade, não vou Sim. botar a minha, né? Porque eu tenho minha rede de apoio, eu tenho Mas meu é que tu marido. também é profissional liberal, né? Sou profissional É, liberal, acho que- mas mas- já não fui CLT grávida, né? Mas já tive, mesmo sendo assim, já veio oportunidades pra mim sendo CLT, mesmo grávida, tendo filho. Mesmo grávida. Mesmo já tendo minha filha, né? Já veio oportunidade pra mim pra eu ser CLT. Não era uma coisa que eu queria naquele momento. Mas mesmo tendo filho pequeno também veio oportunidade, sabe? Então, claro que a minha realidade é diferente da maioria das mulheres, mas como mesmo ele falou, assim, né? Eu acho que tem muitas mulheres, assim, que também... não, Que eu são prefiro. melhores profissionais Eu- porque são mães e outras que se aproveitam É, da eu acho que situação. tem- Responsabilidade, eu acho que é Acho que sim. uma seriedade melhor. acho que sei lá, sim. não sei dizer, mas eu hoje vejo com. Não, eu acho Eu que achava Eu acho que não tem, existia acho que não tem mocinho nem vilão, né? Acho que tem muita empresa também que, olha, ela ganhou filho, vou deixar só os 6 meses ou 4 meses, que eu não sei agora qual é a regra, e vamos desligar ela, porque pode acontecer N questões depois, né? A gente sabe que filho demanda, a gente tem que faltar trabalho e tudo mais, mas eu acho que eu tenho as minhas ressalvas É. nessa É. parte. Eu acho que não dá pra se apoiar nisso como uma muleta, que nem tu falou, né? Eu acho que não Sim. dá pra É. só porque eu tenho filho, mercado de trabalho, não vai olhar pra mim. Já Cara, ficar então, acreditando assim, ó, nisso, né? hoje em dia a internet tá aí pra te ajudar muito, assim, ó. Tu tem conteúdo, tem como tu estudar de graça na internet, sabe? Eu acho que tu pode, talvez, ver formas. assim, mas sabe? eu acho também que as empresas têm um olhar, assim, porque é difícil uma grávida, por exemplo, ser promovida. Não vão te promover grávida, porque ela vai sair em licença, entendeu? Eu acho que tem alguns olhares, assim, coisas, não, de repente, não tão gritantes, mas pequenas coisinhas que vão acontecendo. Não vou mandar ela para um treinamento porque ela tá grávida, entendeu? E Sim. poderiam mandar, né? Então, por que não? Né? Então, Sim. assim, tu acaba ficando um pouquinho escanteada, eu acho.
quando tu tá grávida, por mais que a empresa seja super parceira, que não seja uma empresa preconceituosa, enfim. Mas eu acho que tem algumas, porque é dinheiro, né? Ela vai sair, tu tem né? que, Ela vai sair daqui vai ficar tem 7 que meses ser fora. rentável, né? Claro. Exato, né? É isso. Eu penso que não existe mocinho nem vilão. Acho que tem dois lados em tudo, assim. Claro. Tem muita empresa que realmente quer ser por esse lado ruim mesmo. Mas eu acho que também tem funcionário que também Que se aproveita. Que se aproveita. com se aproveita certeza. da situação. Também acho, É. Acho que tem os dois lados pra tudo. Tudo tem, né? Dois Não, olhares. concordo. E tem os cenários, né? Que eu acho que é Tem isso cenários, também. tem As condições efetivas diferentes, e diretas ali da vida da pessoa que a gente não consegue Claro. prever, né? Imaginar. Teve algum, agora falando do podcast, teve algum episódio que vocês fizeram, assim, já desses que vocês fizeram, que marcou vocês muito, que foi, assim, um que vocês ficaram pensando depois, assim, nossa... Será que é o mesmo das duas? Sim, pois eu é, acho será que é o que é o mesmo mesmo? nosso. Eu A acho que sim. gente gravou, não foi ao ar ainda, se bem que eu não sei quando que vai ao ar esse episódio Na de você. sexta agora. Não, é na outra. Não, esse é na outra. Daqui a 15 dias. Tá, bom, já vai ter ido ao ar, então. A gente gravou um episódio sobre autismo com uma mãe, que o filho dela tem um autismo grau 2, né? Sim. E Ele é não verbal. ele não é verbal, então ele não fala nada. Então aquele foi um choque de realidade, na verdade, pra mim, porque é uma mãe que vem com uma realidade totalmente que eu nem imaginava, uma vivência assim, sabe? E tu, na conversa, né? Foi uma conversa muito intensa, assim. A gente terminou o episódio e a gente ficou um tempão com ela depois, no estúdio, conversando, assim, porque eu quero saber mais, assim, né? E aí a gente ainda falou pra ela, tu tem que voltar, porque eu quero saber mais ainda do que eu tô te ouvindo, assim. E mudou o meu totalmente em relação a crianças autistas, né? Sim. E a pais de crianças autistas, assim. Então, porque assim, né, no nosso olhar corriqueiro do dia a dia, a gente passa por uma mãe ou um pai com um filho que tem o cordão e é uma criança que tá com cordão. Só que existe uma vida ali, toda uma rotina, uma história muito intensa. Muito intensa. Agora eles usam cordão. Eles usam cordão pra se mostrar, identificar. Porque é uma deficiência que não se enxerga, né? Assim, a gente não tem um... Eu não sabia. Não sei se pode falar deficiência. Fico na dúvida. É que eles enquadram na legislação como se fosse. Os direitos né? estão, mas não chega, não se enquadra, mas por legislação tá na... Porque às vezes a pessoa não Sim, sabe, daí a criança faz alguma coisa ali que... Ai, a criança mal educada, daí se tu vê que tá com o cordãozinho, não, daí tu vê que ela tem Isso. alguma Isso questão. é recente também. Acho que O cordão, tanto, acho né? que é recente, né? A O cordão é identificação do recente. O cordão cordão é é... recente, né? É. E aí é uma vivência, assim, de maternidade, né? Impressionante. Aquilo nos tocou muito, né? Sim. Pra mim foi esse episódio também. Eu fiquei bastante emotiva porque foi o que eu até comentei com ela, né, no dia. Talvez eu não tenho ninguém tão próximo na minha realidade, assim. Eu conheço só acho, uma ou duas pessoas, assim. Então, ela trazer aquela realidade. O filho dela tem a idade da minha filha, então rolou uma identificação muito forte, assim. Teve um outro episódio que foi muito mais no sentido, assim, que é o que foi ao ar ontem, que é o sobre violência Violência obstétrica, eu vi obstétrica, que vocês assistência ao postaram. parto. Porque eu acho que essa questão da assistência ao parto, para mim, é um tema muito legal, assim, eu gosto bastante. Porque foi ali que eu sou arquiteta, daí meu trabalho de conclusão de curso tem a ver com uma casa de parto, porque eu me encantei por esse momento. Então, esse episódio, para mim, foi bem emocionante, assim, me fez ter desejos de tentar fazer um mestrado, de várias outras coisas assim, sabe? Nessa área. De voltar, porque é uma coisa que eu pensava, né? Mas como eu falei, tipo, a gente tem filho pequeno, a gente acaba deixando algumas coisas de lado, né? Em função daquela realidade objetiva que tu tem ali na tua frente. Então, foi assim, acho que foi um episódio de esperança, talvez, para mim, o das meninas que a gente fez lá da violência obstétrica. Foi bem legal. Teve um outro da adoção também, que eu achei muito bonito o relato dela, né? O da FIV também, eu gostei muito da forma como as meninas falaram. Ah, pra mim todos têm. Era só Cada né? tem uma coisa que tá. Mas as Mas assim, o que mais impactou foi o de acho que cada um soca de uma maneira. Claro, eu digo que o podcast, a gente quer ajudar o máximo de mulheres que a gente puder, assim. E se eu ajudar uma mulher, assim, se nós ajudarmos uma mulher, pra mim, o meu trabalho foi muito bem feito, sabe? Atingi com sucesso, né? Eu mudei uma história ali. Mas eu sinto que o podcast me transforma como mãe e como mulher, assim, sabe? E cada episódio eu saio diferente.
cada episódio sai diferente como histórias e trocas de maternidade mesmo, mas como pessoa também, como profissional, porque a gente acaba também levando essa vivência pra nossa vida, né? Sim. A forma como a gente se comunica, a forma como a gente conversa e lida com as questões, assim, então eu digo que o podcast, ele me transforma, né? Eu quero transformar outras vidas, mas ele profundamente me transforma. Ele faz ele traz uma coisa pra gente que tá fazendo de mudança de visão, né? De, enfim, de esse compartilhamento de vida das pessoas, a gente traz pra gente e aí é fantástico. Porque querendo ou não, tu fica ali mais de uma hora, conversando e focada naquela conversa, Focada. né? Sim. Diferente, às vezes, tu vai sair com um amigo, mexe o telefone, olha pro lado, né? Que a gente tá 100% focada na história daquela pessoa, então, né, impacta muito mais, né, do que o conversas do dia a dia, assim, né? Sim, não, esse episódio até da violência, né, a gente ficou quase 2 horas, foi 1 hora Eu e fiquei 45. curioso, né? 1h40. De violência obstétrica. A gente lançou ontem, tá disponível no YouTube e no Spotify. Segue para mais É engraçado que o Nos Jordan, pés. ele não conhece nenhum desses termos, violência obstétrica. Ele deve pensar, o que será que é Tô isso? pensando aqui, você é de casa aí também. Quer fazer alguma pergunta aí? Não? Não, pode ir. Então vamos pro nosso quadro, sério, mas não tanto, tá? A gente tem um quadrinho, que é o sério, mas não tanto, que a gente pega um assunto que é sério e conversamos de uma maneira descontraída, né? Então, Tá. o que eu trouxe aqui de tema, né? A maternidade transforma tanto que em algum momento você percebe que está criando seus filhos, mas também está criando uma nova versão de si mesma, que é o que a gente estava falando antes, né? Em que momento tu te deu conta, ou as duas podem falar, né? Que não era mais a mesma mulher diante da maternidade, e isso foi libertador ou assustador? Acho que toda mãe passa por isso, né? Sim. Sim, Eu eu passei acho muito por que isso. pra mim foi um pouco assustador pra mim, porque eu acho que até a gente já falou sobre isso, né, Glau, entre Sim. nós, que eu acho que a mulher, ela vive um pouco do luto, né, da mulher que ela deixa de ser e ela nunca mais vai ser. Aquela mulher, aquela Brenda antes de ser mãe, nunca mais vai voltar a existir. Que a vida é outra, né? A vida mudou, as prioridades mudaram, a rota mudou, ela foi Mas mudou recalculada. a Brenda interna. Total, assim, eu sou outra pessoa. Tu mudou, Outra, tipo, outra. o cara que ele casou não é mais a mesma mulher. Não, mas exatamente. Aham, eu me Mas reinventei. acho que eles mudam também, né? Eles mudam Sim, total. junto. Nossa, o meu marido, ele é outra pessoa. Tô Eu pensando, acho fiquei muito pensando agora, impressionante. alguém que ele mudou também. Mudam junto e vão no mesmo rumo, ou que É, nem aconteceu exatamente. comigo, que muda e simplesmente É. não Sim, dá daí não mais, casa mais, assim. são muito Eu- diferentes porque são agora. nós, É Por isso que mesmo, tu acha né? que tu mudou tanto? Que tu mudou muito, assim? Muito, eu mudei muito. Principalmente o que, assim? E é que um que tu- baque quando Tem tu alguma- percebe que tu muda, né? É um baque. Pra mim foi. Porque eu era a Brenda profissional, trabalho, e depois outra prioridade. Trabalho vem depois, a minha filha é meu casamento, meu marido, a minha Trocou a família. prioridade, né? A família, né? Ela E aí a tua visão sobre as coisas mudam. Muda também. Então não tem como tu dizer que tu é a mesma pessoa, porque a tua cabeça mudou completamente. A tua maneira de olhar o mundo muda. Muda muito, Porque tu né? começa a olhar o mundo de uma maneira que tu quer também trazer esse olhar pra tua filha. Então tu começa a mudar a tua forma de ver as coisas pra ti também trazer esse olhar pra ela. É. Então tudo me mudou. Eu notei. Pra melhor, né? Eu lembro que eu mudei, assim, eu uma acredito coisa, que eu mudei pra melhor. uma coisa específica que eu mudei, que eu olhei... Antes eu olhava uma criança e era uma criança. E depois que eu virei mãe, ela podia ser meu filho, daí é diferente o olhar que tu tem por aquela criança, Não, e aí né? eu começo Então te também- impacta muito mais qualquer criança, qualquer mãe, porque tu consegue ter mais empatia, né? Tu fica mais empático, Nossa, né? total. E aí também tu Mais começa a ver sensível a também. Mais criança. sensível. E aí tu começa a pensar, por que ela tá tendo aquela atitude? E aí tu começa sabe? É muito doido. A cabeça da mãe muda, é uma loucura. É uma loucura. E tu, Glaucia, Pra mim- mas teve algum momento assim que tu viu, nossa... É assustador, foi assustador pra mim em vários momentos. E eu conversei com a Brenda isso, né? E eu disse pra ela que, no meu caso, assim, eu sinto que foram pequenos momentos, né, que foi acontecendo. E eu disse, Brenda, eu acho que o teu foi o baby blues ali, quando tu se dá conta de que realmente muda. E aí tu tem esse, né, Esse choque, né? Esse choque. Pra mim, não. Eu lembro de ter vários episódios, assim, que, né, que nem eu disse, eu tava estudando, então eu peguei uma licença maternidade, continuei indo na aula e tal, achando que ia conseguir dar conta de tudo, e quando eu me que dou o bebê ia conta, adaptar a tua vida. e que ia me adaptar. E aí livre demanda de mamar, que daí o bebê mama a hora que ele quer, quando quer. E aí eu me dei conta de que não funcionava daquele jeito, e que talvez a universidade era importante pra mim, né, porque eu sempre quis aquilo,
Mas talvez aquele eu teria que esperar um pouco, sabe? Então tive que reorganizar todas as minhas, tipo, as minhas prioridades, eu acho que é isso. Ao mesmo tempo que é libertador, eu acho, quando sabe, tu te entende como um ser humano que mudou, que passou por uma transformação. Porque são muitas Que tu transformações. aceita isso também, né? É, eu acho Porque que não, quando acho tu que te não é aceita, fácil tu é. pegar e dizer, poxa, agora eu tenho uma criança pra cuidar e a faculdade que eu queria terminar no que vem, eu vou ter que levar daqui mais um tempo. Não, e aí Esse sonho que eu tive a vida inteira, eu vou ter que prorrogar. Não, e muda, né? Muda o nosso corpo, muda o modo como a gente sente as coisas. Eu fiquei muito sensível depois. Bom, todo mundo diz que eu choro muito, né? Eu sou piada, porque eu choro muito. Eu fico muito emotiva ouvindo uma música. Então, assim, é bem isso, assim. Eu virei muito, ficou mais emotiva. muito sensível. Sensível, assim. Eu vejo uma notícia ruim, ai, aquilo me toca de um jeito diferente, sabe? Eu vejo o que tá acontecendo lá no Rio de Janeiro hoje, eu parei de ler porque eu tava quase chorando, porque aquilo ali me toca, porque eu penso, meu Deus, esse é o mundo que as minhas filhas estão vivendo, sabe? Então, acho que tem uma coisa, assim, da gente querer dar o melhor para elas, né? E aí eu acho que aceitar isso é libertador. Mas quando a gente se dá conta, eu acho que é assustador. Eu acho que é os dois, mas em Os fases dois, diferentes. em momentos diferentes. Em momentos assim. diferentes. Pra mim, eu lembro que eu achei bonito, assim, essa questão, estou diferente, não cheguei a me assustar, mas eu tive esse baby blues também que tu comentou, eu tive. O que é o baby? Como É uma que Baby tristezinha, blues? é uma tristezinha. Um baby plus. Baby blues, porque blues é tristeza, né, em inglês, né, é o bebezinho, né, tem o que tu fica mais, não chega a ser uma depressão, Não é depressão. É tipo aquela depressão pós-parto que mas é mais leve, é uma coisa... Não, é uma coisa assim, pra mim, né? Digo, daí a minha experiência. É que como quando o bebê nasce, sai a placenta, sai uma descarga de hormônio absurda. Então tu pensa que teu corpo não tem mais aquele ser humano para ele alimentar, não tem mais aquela placenta ali. Teu corpo precisa começar a criar, né, leite para amamentar aquele ser humano. Então, o teu corpo muda completamente, teus hormônios mudam totalmente e a tua cabeça muda, assim, tu fica meio pirada, né? A carga hormonal que tu tem na gestação é, tipo, 3 vezes mais do que o normal. E aí, quando o bebê nasce, essa carga, ela cai, tipo... Junto. Ela cai, vai lá para os níveis, não normais, né? Porque ela fica alterada, mas, tipo, ela reduz muito. É muito brusco essa redução. E aí entra, tipo, dá essa... E fora a restrição de sono que tu tá tendo, né? Exatamente. Tu não tem mais noção se é dia, se é noite. E pra mim, pelo menos, foi ondas, assim. Eu sentia que tava vindo uma onda de uma sensação de que eu queria chorar por nada, uma sensação de tristeza, eu tava triste do nada e eu não conseguia expressar o porquê. Porque eu não tinha motivo. Eu, diferente de muitas mães, porque cada uma tem sua realidade no pós-parto, né? Eu senti um amor absurdo, intenso da minha filha na hora que eu vi ela. E tem muitas mães que não sentem isso, vai uma construção, né? Foi uma coisa de me faltar o ar, viu assim. e... Eu me apaixonei, era um amor, assim, surreal. E foi assim. E aí eu senti uma alegria, um absurdo de alegria. Era uma emoção, não dá pra explicar. Era uma coisa louca. E aí é tanta emoção, porque é tudo muito intenso. Daí, do nada, vem uma tristeza intensa. Eu ficava me sentindo mal por ficar triste, porque eu tava muito feliz. Então, eu não tava entendendo muito bem aquilo, sabe? Sim. E, ao mesmo tempo, eu tava num pós-parto, com uma cicatriz ali, com o peito desse tamanho. Ai, meu Deus, né? Guria aí, eu querendo... E a minha cabeça ainda tava lá no trabalho, né? Porque demanda ali o tempo inteiro. E eu queria muito cuidar daquela parte. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito estar vivendo aquilo. Então, começou a brigar muito as coisas, sabe? As duas... E aí teve que se adaptar. Duas fases. Eu tenho que aceitar. Isso aqui é a minha nova vida, minha nova rotina. Mas foi um baque pra mim, assim, porque eu tenho uma irmã que é 12 anos mais nova que eu, então eu tive um bebê em casa e eu lembro bem de como era. Tinha minha sobrinha também, que é minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha que teve filho e tal. Então eu sabia como é que era um bebê, porque tem gente que não tem essa vivência com bebê, acha que é tudo maravilhoso. Não, eu sabia que não era, mas mesmo assim, eu achei assim muito mais difícil do que eu imaginava. Claro. Porque ele, quando chora, não dá pra devolver pra mãe, né? Não dá pra dar pra ninguém. É um trabalho surreal mesmo, assim, né? É surreal esses primeiros dias ali, meses, né? Assim, que tu fica assim, é sério que é assim pra todo mundo, né? Meu Deus do céu. E o olhar não muda também quando tu vê uma pessoa grávida. Claro. Dá um pouco de dó, né? Mas aí, coitadinha. Ela nem sabe. Não, eu penso assim, ó. Essa pessoa nem sabe o que aguarda. É a melhor coisa do mundo, mas é a coisa mais difícil que eu já fiz. Mas é a melhor coisa do mundo. Mas é
é mais difícil E mesmo, segue né? sendo, tá, gente? Eu do futuro aqui, ó, vou dizer pra vocês que As fases vão mudando, né? cada fase das crianças, assim, é um desafio enorme que a gente nem imagina, sabe? Por mais, eu li muito. Eu lia livros para entender todas as fases do desenvolvimento, assim, e coisas que eu nunca imaginava que a minha filha fosse ter ali a questão da prematuridade do desenvolvimento dela. E, tipo, para nós foi muito impactante, sabe? E aí tu tem que se adaptar e ter jogo de cintura para encarar isso, porque A tua filha difícil. não Puberdade precoce. Ah, puberdade Isso. precoce. Daí com 7 anos. Daí, então hoje tu olha pra a idade óssea dela, com 8 anos, era de 11 anos. Tipo, ela tem quase a minha altura, a minha filha, de 10. Nossa. Ela já parece uma mulher. Ela parece uma criança de 12, 13, 14 anos, assim, ela é grande, sabe? Aham. Então, e aí a gente vai E tu, vai per- tu- e tu aprendendo, né? percebeu isso e aí... E na cabeça ela é uma menina. É uma mistura, porque toda essa parte hormonal dela já está desenvolvida. Então, ela tem momentos que ela é criança e tem momentos que ela... É uma moça. E aí essa coisa dos hormônios que a gente sente na gravidez dela, eu falar assim, Betina, vai ali e faz tal coisa, filha. E ela chorava. E eu, meu Deus, tipo, sem explicação, sabe? Uma Eram os coisa... hormônios dela que estavam desregulados ela- também. Aham, né? ela Nem tinha... ela entende muito bem, né? Nem o que ela que sabia. Daí a gente teve que fazer umas injeções hormonais para conseguir regular esses hormônios por um tempo, assim. A gente fez tratamento por 1 ano e meio. E aí agora ela tá sem injeção, Olha só. tá super bem, assim. Mas é isso, Mais a um gente desafio, vai né? vivendo, assim, coisas que a gente nem imagina que vai acontecer com a gente, sabe? Sim. E... A minha filha não teve, por enquanto não teve essa questão, porque ela é muito novinha, né? Mas ela teve asma, né? E aí, até os 4 anos, sei lá, 4 anos, ela era assim, a nossa vida... Crise. Crises, assim, a nossa vida era quase insustentável. Você ficava assim, nossa, quando que a gente vai ter uma vida que vai dar pra ter uma rotina, assim, porque do nada ela ficava doente. Então, além de toda essa questão que tem já da maternidade, tem várias outras particularidades, né? Claro. Então, tipo, a mãe do filho que tem autismo, né? Imagina, pra ela é outro mundo, né? Então já é difícil pra quem tem a coisa ali dentro do padrão, né? Fugindo um pouquinho aí piora, né? Fica mais Muito difícil ainda. mais, né? Porque o pessoal não entende a criança muitas vezes. Sim. E aí te dói, né? Nós fomos, inclusive, lembra que nós fomos agora na pizzaria? E aí uma criança com autismo subiu. Ah, pois é. Ela tinha um palco ali na pizzaria. Acho que era, a gente não tem certeza, né? Mas tudo indicava que sim, né? É, e aí a criança subiu lá e começou a dançar de uma forma muito diferente, assim. E aí E todo mundo rindo. e todo mundo rindo naquilo. Só que dava pra ver que o menininho dele tava levando a sério. E Ele não isso, tava fazendo e a uma coisa família engraçada. um pouco Constrangida. apreensiva, assim, tipo, o que que agora, o que que a gente faz? Uhum. Nossa, tipo, uma situação assim... Delicada, né? Delicadíssima, é muito delicado. É, Porque e se é o teu filho ali, né? Sei lá, não sei. Sim. é. Não, esse episódio é bem... Eu convido a todos pra assistir esse episódio, que é muito bom. Se a gente pudesse ser Porque eu mais acho que empático, daí... né? Não, e eu acho também que muda o teu olhar quando tu vê situações assim, sabe? Esse já tá no ar. Terça Não, que vem. Ah, terça esse que é vem. terça que vem. Esse Tá. aí vai estar muito bom. Todos são muito bons, né? Sim. Mas é que esse é um choque de realidade, assim, sabe? Sim. Porque ela fala, até ela conversando com a gente nos bastidores, né? Essa mãe, ela falando assim, que a mãe é uma rede de apoio, né? Mãe também é uma rede de apoio. Porque eu, como mãe, não quero que tu passe por situações difíceis como eu passei. Então, eu quero te ajudar o máximo que eu posso, né? Então, Dando acho que dicas, dando assim, dica. né? Uhum. Nossa, Como sair total. disso, como como sair resolver. disso. E também esse foi o intuito do nosso Do projeto, projeto. né? E ela fala, né, pra nós que eu não tenho como falar isso com outras mães normais. Uhum, Porque só se a forem mãe mães atípica atípicas também. tem que ser uma mãe atípica. E mesmo assim, a maternidade atípica é muito diferente, ela é singular. Então, eu posso ter um filho atípico e tu também, e a gente ter questões muito diferentes. Claro. Porque... São graus, né, também, né? Não, de- cada um é diferente, É nenhum diferente é do igual, outro, né? nenhum é igual. Então é mais desafiador ainda, porque como é que tu vai encontrar essa rede de apoio na maternidade atípica, né? Só com outras mães atípicas, e mesmo assim ainda são questões diferentes. Sim. Uhum. Então é um choque de realidade nesse sentido, sabe? E o que vocês esperam, assim, que as pessoas que assistem o podcast das mães, né, que assistem... Vocês querem fazer também episódios pra pais também, assim, qual que é a ideia de vocês? Tem alguma... Ah,
claro, eu acho que também é uma pauta que é interessante. É, né? Porque poderiam, de repente, Eu acho levar um que pai é. um dia, né? Assim, né? Pra contar as histórias Claro, dele. porque Mas o que existem pais solos, né? Também. É. Eu conheço pelo menos um, que é uma ideia de talvez trazer pro pod, que ele cuida da filha dele, um cria a pai- filha é um dele, pai e é um mãe. pai e mãe, assim, que Então, Deve ser bem legal. eu acho que a ideia do projeto é para auxiliar qualquer pessoa que se identifique com isso, né? Não é só mães e pais, tem tudo, né? Pessoas Sim. avós que cuidam dos seus netos exato. e, enfim. De repente, no futuro, É. né? Vocês Vivem podem ir essa expandindo, né? maternidade. Vivem a Porque é uma maternidade maternidade. independente da forma como... Como é? E tem também pessoas que nem são mães, nem pai, nem tem filho, nem nada, mas se identificam com o assunto, estão a fim de assistir, né? Sim, com certeza, né? Mas Sim. essa é a ideia. Mas o nosso objetivo é esse, eu acho que é conectar, eu acho que talvez essas mulheres, né, de alguma forma, trazer ali, quem sabe, um reconhecimento, uma identificação, né, porque eu acho que, por mais que a gente tenha essa rede, né, a gente é muito de se apoiar, mas eu acho que a maternidade também, ela é muito solitária. Né? Às vezes a gente tá lá, tipo, no quarto de noite, de madrugada, embalando o bebê, às vezes a gente tá lá sozinha, e a gente sabe o quanto isso, né, impacta a gente, assim. Então, eu acho que é nesse sentido mesmo, sabe? De mostrar para outras mulheres que talvez aquele sentimento que ela tem não é só ela que tá Que sentindo. ela não tá sozinha, Que né? pode ser normal daquele momento, sabe? Eu acho que é criar realmente esse espaço onde ela possa buscar, talvez, informação, Acolhimento também, né? acolhimento, É. identificação. É. Eu acho que tem alguns episódios que são muito mais informativos, tem outros que são muito mais de troca mesmo, sabe? De falar da história, da pessoa se reconhecer mesmo. Então, eu acho que é A gente isso, né, Brenda? trazer esperanças também, né? A gente tem um episódio que é sobre maternidade 40 mais, foi esse, não? É, Que 40 mais. ela, imagina, aos 40 anos ela realizou, assim, esse desejo da maternidade, tentou Ela por chegou a muitos congelar, anos, assim, não? Não. não foi chegou natural. a congelar. Então, acho que também trazer esperança também para outras mulheres que Que querem ser isso. mães. Então, ouvir outras histórias, assim, sabe? Por isso que também o nosso podcast, ele é por temáticas, né? Porque cada maternidade, ela vive um momento ali, né? Então, eu, por exemplo, tô no terrível 2 anos ainda da Terrible minha filha. 2. E a Cláudia tá lá nos 10 anos, né? Então, aquele episódio não vai servir Não vai pra servir Cláudia pra ela. mais. Sim, porque com ela certeza. já tá em outra fase, né? E daqui a pouco a Cláudia já vai estar na fase de adolescência, né? Que já deve estar um pouco ali. Já. Mas, e que eu, imagina, Já tô tô com o bem pé lá, longe os disso. dois. Que vem desafio por aí. Bem muito, né? Já tô com os dois Eu pés lá, ó. sinto que essa talvez seja a fase mais difícil. Eu acho mais que eu não sei, desafiadora, não sei Adriana. lidar. Essa é a que eu Eu vou mais, ter que assim, eu fico estudar pensando, sobre meu isso. Deus, quando chegar essa fase pra mim, acho que é a mais difícil. É. Mas eu acho que é muito nisso. A ideia é ser temático, cada episódio ser um tema, porque tu vai Aí tu vê o atrás tema ali, daquele se tema identifica conforme com o que tu ele. tá passando naquele momento. Porque a maternidade, ela vai passando por momentos diferentes. Muitas né? fases. Muitas fases. É. E tentar mostrar também que existem diversas formas de maternidade. Existem muitas formas de maternar, né? Então tu pode ter tido por uma fertilização in vitro, tu pode ter tido parto natural, como tu sonhou, ou tu pode ter feito a cesárea, que também, sabe? Tá tudo bem. Não Tá tudo bem. inviabiliza, Já né, fizeram nada. pra adoção? Sim. Já. a gente Ai, o episódio fez de adoção é sensacional. É muito bonito, né? Ele é bem A gente tá assim, emocionante. ó, no episódio, né? ouvindo A ela, gente, porque as duas, né? Nós ficamos que encantadas. a história assim. dela é incrível. É. Aí eu vou indicar, porque eu tenho uma amiga que queria muito ser mãe. E aí ela deixou pra mais tarde. E aí ela descobriu um câncer nos ovários. Ah, não contou essa história. E aí teve que fazer. E aí ela tá meio assim, sabe? Tipo, mas ela tem o desejo de ser mãe. De adotar. Ai, De ser mãe. Passa pra ela esse episódio, porque Ela queria muito, assim, e aí não deu certo. Ela tirou um ano sabático, assim, ela mudou a vida dela. Total. Vendeu as coisas, foi pra fora do país. E tá vivendo uma coisa diferente, mas, Sim. mas eu acho que o desejo nunca sai, né? claro. Quando a pessoa tem. Claro. Mas pode por um- transformar, né? Pode o transformar, desejo. muda, Claro. né? Sim, não, esse episódio é bem bom. E traz bastante informação. De como Porque a se gente habilitar tem pra adoção, um esse tipo de pensamento. coisa. A gente tem um pensamento sobre Às vezes adoção. é um preconceito. E lá ela traz, né, a convidada traz bastante informação. Ela conseguiu adotar o filho dela em 7 meses na fila.
Bah, bem Então, rapidinho. foi muito E é um rápido. bebê, Mas- ele tinha e é um 9 bebê. meses. Olha só. Foi um bebê. Bah, Então, bem assim, diferente ela mesmo, traz né? várias... Não, Ela fala... é traz muita bem informação. informativo. Porque o que a gente assim. escuta falar é que para ser rápido, assim, a gente tem que pegar crianças mais velhas, né? Assim, né? Com uma idade um pouquinho mais avançada. Que é a maior incidência, né? A gente vê lá no Rio Grande do Sul, 54% dessas crianças têm mais de 8 anos, de É. 8 a 16 anos. Então, tipo, Nossa, tem tarde. muita criança. Tem É. muita criança para ser adotada, sabe? Porque geralmente quando alguém pensa em adotar um bebê, né? Pensa em adotar um bebê, né? Então, assim, a gente tem, assim, dá pra... Eu tenho um casal de amigos que adotou uma menina, vai fazer um ano já, eu acho. E adotaram com 7 anos, ela tinha 7. Aham. Foi um desafio, né, para todos Sim. eles, para ela também, porque imagina, né, a Claro, criança não. já vem com várias histórias, assim, né, vários traumas, né, Sim. que às vezes o bebezinho não passou passou, mas não lembra, Sim. né, é diferente, né. Então acho que é bem desafiador tu adotar uma Claro, criança, com certeza. né. E também... Mas dá certo, eles É. conseguiram. É desafiador em vários sentidos, né? Inclusive quando tu descobre que tu é adotado aos 35 anos. Ah, pois é, tu sabia, não sabia, né, mas a Glaucia Que descobriu. a Glaucia é. Descobri que eu fui Eu adotada. tava lendo no script, mas como ninguém falou, não falei. Não, me toca muito, assim, eu fui... Descobriu com 35 Com anos. 35 anos, Como que tu descobriu eu essa disse pra pesquisa? Brenda, assim, né? Eu disse, a maternidade, ela me atravessa de muitas formas na vida, assim, né? Então, quando eu tenho as minhas filhas, quando eu perco a minha mãe, quando eu me formo, porque eu trabalho com isso na minha formação, eu acredito muito nisso, eu levo a maternidade de uma forma que eu acredito muito. Por isso que eu chamei ela. A gente se encontrou, né, Brenda? É. E aí, corta pro 2024, meu pai faleceu. Minha mãe já é falecida, meu pai faleceu em agosto. E aí, nossa, foi assim, acho que foi o pior ano, um dos piores anos da minha vida, assim, né? Já tive alguns antes, mas esse foi impactante. E naquele momento eu me descubro órfã. Eu lembro de falar assim pro meu namorado, né? Eu lembro de abraçar ele. Eu tenho um irmão, né? Mas ele é 7 anos mais velho que eu, tem família, enfim, a gente sabe que as rotinas são diferentes, assim. E pai e mãe, né, é uma coisa que a gente recorre quando, né, sempre, assim. Quando quer chorar. Quando quer chorar, ou, assim, meu pai era mais Saber que eles durão. estão lá, né, se eu precisar, estão ali, né, O tipo pai assim. era durão, assim, mas ele era um cara muito generoso, sabe? Ele tinha um coração imenso, assim, era muito... Nossa, eu vou me emocionar falando dele. Mas, enfim, daí o pai faleceu em agosto. E De uma forma muito ele repentina. teve um infarto fulminante, assim, faleceu. Nossa. Então realmente foi muito forte. E aí, naquele momento, eu lembro, assim, de falar pro meu namorado, de abraçar ele e dizer assim, eu tô órfão, Diller, tipo, eu tô órfão. Tu entende isso? Daí ele me abraçava. E aí, tá. Dezembro, a minha avó, a mãe do meu pai, foi me visitar. Aí ela foi lá na minha casa, enfim, queria me contar alguma coisa e não conseguiu contar. Saiu de lá. Tu percebeu que ela queria te falar? Ela alguma queria me falar alguma coisa, mas desvirtuou, assim. Daí, em janeiro, ela me ligou, que eu tinha dado pra ela uma vela pra acender, porque ela é bem católica, assim. Daí eu disse, vó, acende lá na árvore que o pai tinha plantado, né? Faz uma oração pra ele. Porque ela ficou muito abalada também. Aí ela me ligou e começou a contar. Só que eu sempre soube... Eu tive 2 partos domiciliares, tá? As minhas filhas nasceram em casa, num parto domiciliar planejado. Eu sempre soube que eu nasci em casa também. Nasci na casa da minha avó, então a história da minha vida Até quis ter em casa por causa disso também? também, né? E tinha a questão da minha mãe, que tinha falecido no hospital, então o hospital também tinha uma sensação de doença, sabe? Então eu pensei, poxa, eu nasci em casa, minha mãe faleceu no hospital, eu quero também isso para as minhas filhas, né? Então a história que eu sabia da minha vida era essa. Então fui lá, procurei uma enfermeira, tive as minhas filhas em casa. Corta pra minha avó me ligando em janeiro e me falando, eu lembro quando teus pais chegaram contigo aqui no colo. Daí eu disse, mas vó, eu nasci aí. Daí ela ficou muda, assim. Aí eu entendi, sabe? Eu fui entendendo que ela queria me contar alguma coisa e não conseguia verbalizar isso. E aí eu sou adotada. Daí ela minha filha. E aí ela disse, eu acho que não é justo tu não saber. Tipo, meus pais optaram por não me contar. Não sei, eu não sei, né, porque o motivo deles, mas... É que ela viu que ela teria que contar, porque como os dois já tinham falecido, ninguém ia te contar, né? E ela achava que tu precisava saber. E ela quis me contar, assim, e eu liguei pra ela depois agradecendo. Eu disse, vó, muito obrigada por ter me contado, assim, porque na hora eu fiquei com muita raiva, porque eu me senti enganada por todo mundo. Porque daí, quando eu desliguei com ela, assim, aí eu comecei a chegar nas pessoas. Sabia que eu sou adotada? Daí a pessoa ficava assim meio em choque. Eu sei que eu sou adotada. Daí a pessoa
Todo mundo sabia? Todo mundo sabia, e ela não. menos eu. O vizinho sabia, os amigos sabiam, todo Mas mundo. que coisa! Menos eu. E aí me falaram que eles achavam que eles não queriam que eu soubesse, sabe? Mas que é um grande... Que daí eu acho que é o que eu... Agora Um que pensamento eu... mais antigo, né? Mas é o que eu luto. Gente, precisa desmistificar esse olhar sobre adoção, né? Não é por aí. Daí descubro isso, mas ao mesmo tempo que eu descubro que eu sou adotada, né? Então foi uma quinta-feira, meio-dia, assim, que eu descobri isso. E aí eu fui atrás do pouco que eu sabia. Que aí a minha avó me disse, eu sei que tu nasceu em Bossoroca, que é uma cidade missioneira. Eu sei que tu nasceu em Bossoroca e me contou algumas coisas que ela sabia. E aí eu virei em modo investigativo. Nossa, assim, mas qualquer um, né? Meu FBI. Deus. Eu Você deve fui ter ficado obcecada por essa, né? Fiquei. Por isso. Saber quem que era a tua família? Foi? Porque tudo que tu Descobriu? sabe da tua vida Não é bem era o que tu isso, imaginava. Né? Tu quer Porque saber das daí- raízes, né? Não, porque daí eu pensei, poxa, o que aconteceu? Né? Eu pensei, naquele momento também entendi que pode ser que tenha sido uma mulher que nunca queira ter tido filhos e tá tudo bem, mas assim, o que aconteceu? Como é que eu cheguei Quero aqui? saber o Onde que é que que eu eu- nasci? Eu nasci no hospital? Eu nasci em casa? Sabe, eu comecei assim, ó. E aí comecei a pegar álbum fotográfico e botava as fotos. E aí a foto que a minha mãe dizia assim... esse foi teu primeiro banho. Era um bebê enorme, sabe? Agora tudo faz eu sentido. olhava Era um bebê de 3 anos. Aí eu mandava. Não tomou banho até os Eu 3. mandava foto pro meu namorado e dizia: que idade tu acha que tem esse bebê aí? Daí comecei assim numa loucura, né? E aí consegui contato da mulher que me doou, que não era a mãe biológica, mas era a mulher que articulou isso e a mulher tinha Alzheimer. A mulher não Ai, meu lembrava. Deus do céu. Quem que era a tua mãe? Que não lembrava quem que era, assim, quem foi a pessoa. Ela loucura. que fez que ela que articulou, entregou, sabe? que Aham. entregou, assim, Ela pra que fez a meus ligação entre pais. os teus pais biológicos e os pais adotivos. E daí eu pensei, daí eu fiquei muito frustrada, assim. Daí eu disse, nossa, eu nunca vou descobrir nada, porque meus pais não estão aqui e tal. Aí eu decidi pesquisar no Facebook, pesquisei sobre a cidade, eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde. Fiz, assim, várias investigações nesse sentido. Liguei para o hospital de lá, não era mais hospital, já tinham incinerado a documentação só tinha a documentação de 20 anos atrás, eu tenho 35 anos, então meus registros de nascimento não existiam lá. Porque se eu tivesse nascido lá em Bossoroca, eu tinha nascido nesse hospital, né? E aí comecei a fazer contato. Daí a moça que me atendeu na Secretaria de Saúde me sugeriu de eu procurar uma rádio. Ela, vai numa rádio, fala com o locutor e tal. E aí eu pensei, Foi. não, eu postei no Facebook. Eu sou ansioso. Eu postei no Facebook. E aí postei uma foto e um relato, assim, me chamo Não, Gláucia. a parte do hospital já tinha passado? Que eu entrei em contato, sim, que daí foi ela, tipo, não tinha os registros e comentou de eu ir numa rádio. Daí eu postei no Facebook, o meu nome é um nome composto, tá? É um nome que eu nunca uso, é Gláucia Aline. Ninguém me conhece por esse Ninguém sabe nome. esse nome. Glaucia Aline. Glaucia Aline. Ninguém fala E esse nome. ninguém me conhece sabe. por esse nome porque eu não uso ele, eu não Mas acho... esse nome, tu acha que os teus pais biológicos saberiam esse nome? Eu não sei, eu decidi botar o nome Gláucia Aline. Mas, tipo, não uso esse nome, eu acho feio a composição dos dois. Acho bonito Tu botou no separado. Facebook? No Facebook. Entrei num grupo de Bossoroca, que tinha. A cidade tem 6 mil habitantes. No grupo Ai, tinha bem 5 pequenininha a mil. cidade. Nossa. No grupo tinha 5 Quase a mil. cidade Todo inteira. mundo tá Aí eu lá. pensei que cidade tá inteira. todo mundo aqui, né? Eu disse, bom, então é por lá que eu vou. E aí eu postei a foto que eu achava que eu era mais bebê, que era um bebezão enorme. Postei a foto e coloquei, me chamo Gláucia, tenho 35 anos, nasci em Bossoroca, fui doada para uma mulher, enfim, para um casal de Porto Alegre. Nasci em setembro e botei meu nome ali. Meu nome é Gláucia Aline. Nasci em setembro de 1989. Aí e postei. Tô procurando, daí contei, assim, resumidamente, foi um parágrafo, assim, bem sucinto. E aí postei. E aí, nossa, começou a chover, mensagem, gente me mandando mensagem no privado, gente... E isso era dia 2 de fevereiro, no dia era um feriado, era meia-noite. Aniversário da minha filha. 2 de fevereiro. É. Aniversário da minha filha. Começou a chover de mensagem. Não, mentira, eu não botei Gláucia Aline. Eu botei só Gláucia. Me chamo Gláucia, tenho tantos anos e tal. Escrevi isso. Aí uma pessoa entrou em contato, e um monte de gente compartilhando, comentando, e eu não dando conta de responder, assim, porque eram muitas mensagens. Aí uma pessoa entrou em contato comigo no particular e botou assim, por acaso o teu nome é Gláucia Aline?
Daí eu disse, não, que tem Glaucialine, né? Eu fui pesquisar no IBGE quantas Glaucialine tem no Rio Grande do Sul, Tu tinha botado né? só Gláucia, tu não tinha colocado ali. Não, eu botei só que meu nome era Glaucia. Dela, por acaso, tu é a Glaucialine? Daí eu disse, sim, meu nome é Glaucialine. Dela, eu acho que eu descobri, acho que tem... Eu sei a mulher que te procura. Daí eu, tá, né? Daí eu disse, tá bom. Apaguei a mensagem, fiz um print, mandei pra ela. Eu disse, amanhã a gente conversa, né? E fui dormir, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. 6 da manhã, ela tá me ligando, assim. Então, ela sempre me procurou. Ela me teve muito jovem. Ela me teve com 18 anos. E, não, enfim, não tinha conhecimento de quem era o pai. Numa cidade de interior, Pequenininho. extremamente... Enfim, né? Várias condições assim desfavoráveis, né? Tinha com poucas condições Era tua mãe. financeiras naquele momento. E aí descobri ela, assim, daí ela me conta, aí ela me liga e eu não atendo, porque era 6 da manhã, 6 e pouco da manhã. Quem E que eu liga não- às 6 da manhã, né? Aí eu não atendi. Ai, E aí imagina a ansiedade dela. ela já mandou um áudio, assim, Eu nunca nem consegui dormir. Ai, super, meu Deus, ela nem dormiu. super angustiada, assim, sabe? Tipo, ai, desculpa, fala comigo. Aí eu atendi ela, disse, não, eu tava dormindo, desculpa, também não, né, não esperava receber essa ligação. E aí o meu namorado, sem entender nada, porque eu não contei pra ele que eu tinha feito a publicação, porque eu precisava dormir. Daí eu disse, eu vou dormir, amanhã eu conto. E aí ele me olhava assim, ó. Quem é que tu o tá que tá falando? acontecendo? Daí eu fazia, eu tipo, acho que é ela. Ela quem? Eu disse, acho que é a minha mãe. Daí ele, meu Deus, tipo, ficou meio em choque, assim. Daí ele, como? Tu descobriu quinta, hoje é segunda? Rapidinho tu Tipo, conseguiu achar, né? como assim? FBI. E aí ela começa a me contar todas as histórias, assim, contou coisas muito particulares dos meus pais, né, que, eles vieram aqui, fizeram assim, fizeram assado, teu nome era Natiele na hora do registro, eles foram juntos, da tua mãe não quis te batizar com esse nome porque ela tem uma sobrinha, tudo batendo, assim. Aí eu só não bateu o nome do meu pai, porque ela disse que era João Pedro e disse um outro sobrenome. Daí eu disse, não é esse nome, meu pai. Daí ela, não, mas foi esse nome que a mulher que articulou tudo Pode ter deu pra falado ele. errado, né? Aí, tipo, a gente entendeu que ela Até deu um pra- nome... Pra base da identidade, né? que ela Mas deu ela ter reservar. acertado o Glaucialine já é um grande indicativo. Não, com certeza. E aí daí ela me diz assim, mas tu não nasceu em setembro, tu nasceu em agosto. Daí eu disse, não, eu nasci em setembro. Dela, não, Na eu verdade, tenho... o teu signo não é o que tu sempre Não. achou que Pois fosse. é. Eu tenho o teu Exatamente. registro aqui. Eu tenho o teu registro dela. Me mandou o registro. Mas E eles têm aí, 2 registros. Eu tenho 2 registros, porque eles me registraram, meus pais. A mulher me trouxe em Porto Alegre. Meus pais voltam lá, não conseguem me registrar. Voltam lá em Bossoroca. E aí ela registra, porque a carteirinha. Eu nasci no hospital, tá? Descobri, não nasci em casa, Não mas nasceu foi em de um casa. parto natural. Um parto vaginal, no caso. Fui conhecer o hospital, conheci o hospital que eu nasci, a sala que eu nasci. Ela Assim, foi lá e fiz viu o tudo, tour, Fez um tour da tua completo. história. Quis E tu te achou entender. parecida com a tua mãe biológica? Tu conseguiu achei ver? parecida. Ela é um pouco assim, parecida. é. aham. E aí daí me contou, enfim, tudo, né? Daí ela me disse que os meus pais foram, ela fez o registro com eles e deu a certidão para eles. E eles voltam daí para uma outra cidade ali perto. A minha mãe perdeu um bebê naquele ano, né? Ela estava grávida e perdeu um bebê. E aí o médico que atendia ela emitiu uma carteirinha que eu nasci no interior, lá na casa da minha avó, e ela me registrou daí com o nome deles, entendeu? Foi uma adoção ilegal, né? Sim, a brasileira que, né, acho que chamava, né, que era comum, que assim, nessa né? região do interior, que daí agora conforme eu vou contando para as pessoas vão me falando, eu conheço um que é assim, eu sou assim, então tem muitas, tem vários casos assim desse tipo de adoção assim que, enfim, as mulheres, né, ou muito Doavam, jovens né? ou com Não, problemas não ia para uma casa de davam. adoção e depois passava pra família. E aí a gente se descobriu agora, a gente tá se aproximando, conversa, enfim, né? Descobri que tenho 2 irmãos, daí descobri ela, então, tipo, agora eu não estou mais órfã. E aí, e assim, eu falei... Te deu um alento, assim, saber que tu tem uma mãe viva, assim, Eu hoje em falei dia? pra ela, eu disse, olha, relações são construídas, né? Sim. Daí eu disse, eu entendo, eu sei, eu sou mãe, eu sei o quão difícil é ter um filho, o quão desesperador é, imagino o quão desesperador era pra ela naquele momento,
naquela situação, então, tipo, 30 anos atrás. Né? não tem, eu falei assim, ó, Sim, não tenho nem um mágoa. pouco de julgamento também, né? Eu disse isso situação pra dela ela, não foi né? Eu fácil. não tenho, ela passou por muitas questões, então assim, eu entendo, né? Não julgo realmente e super compreendo, assim, e se ela estiver disposta a criar uma relação comigo, a gente, né, vamos alimentar isso. E a gente tem feito isso, assim, eu fui lá, conheci a cidade, né? Bossoroca, conheci conheci a minha Clau, terra. ela é uma estrela em Com certeza, né? Com certeza. Conheci, Todo mundo sabe que ela conheci a cidade, conheci os irmãos, conheci ela, então ela assim. é a atração, né? Quando É. ficaram sabendo que a Glaucia estava em terras de Moçoroca. Não, mas tu sabe que. Mas é uma história de filme, né? Assim, Não. né? Total, assim, ó, nos mínimos detalhes, tu fica assim, ó. Eu fui descobrindo e eu não sou uma pessoa fechada, assim. Acho que eu não sei guardar segredo, né, Brenda? Não. E eu ia contando, eu cheguei na loja, assim, Contando pra todo pessoal, mundo. tem uma coisa pra contar. Sou adotada, todo mundo, tipo. Não, eu tava viajando nesse dia, eu tava voltando de viagem e a Glaucia só mandou uma mensagem: descobri que eu sou adotada, mas assim, quando tu voltar a gente conversa. Eu, como assim? Como assim, gente? Tipo, sabe? Então, eu quando fui pra lá é uma região das missões, né? Então tem toda a parte jesuíta lá e tal. E aí, quando eu ia no caminho, eu dizia assim, caminho da origem. Nossa, eu fui tirando fotos. E dizia Caminho da Origem, era o nome do... Sim, é Olha Caminho só. das Origens, porque é dos povos missioneiros lá, de toda Aham. aquela região, assim, né? Então, assim, eu Tudo fazia fui... sentido. Nossa, tudo se conectava, assim. Daí depois eu escrevi, eu gosto de escrever para organizar minhas ideias, né? E aí eu lembro de escrever, assim, que a analogia que eu fiz, que Bossoroca é uma geomorfologia, que é um buraco que se abre na Terra, né? E foi exatamente assim que eu me senti naquele dia que eu descobri de fato isso, sabe? Porque abriu, não muda quem eu sou, né? Eu acho que isso a gente se constitui ao longo do tempo, mas aquilo me trouxe outras camadas, Claro, outras com perspectivas, certeza. assim, sobre a minha vida, sobre o outro, né? Então, aquilo realmente me impactou, assim, mas E a tua maternidade também, e a né? minha maternidade, sabe? De olhar, então, o episódio da adoção, eu não quis falar, sabe? Porque ainda era recente pra mim, assim, né? Então, eu quase não... Eu falo pra todos os meus amigos, sabem? Tipo, é uma coisa que eu falo normal, assim. Mas no episódio Estava ali... absorvendo ainda aquilo, assim. No episódio, ela Gente. falando, eu vi, assim... Eu senti uma ternura, uma gratidão, um acolhimento, Pela família sabe? que te acolheu. Pela aham. minha família, assim, vendo ela, né? Ai, eu fiquei muito, muito feliz, assim. Foi um episódio que me tocou muito nesse ponto, sabe? Então, E pra ver como ser mãe é tão importante, né? Que a gente Claro. pensa em procurar a mãe, né? Assim, né? Não que o pai não seja, o pai é importante também, né? Mas a mãe tem um Aham. significado muito forte, assim, na nossa vida, né? Com Acho que na vida de todo certeza. mundo, né? Sim, e também teu olhar também mudou muito Com sobre certeza. questões do maternar, né? Tu não é só porque tu teve teu filho biologicamente que tu vai amar ele incondicionalmente, tu pode amar ele incondicionalmente também. E tu Sendo pode qualquer ter via. duas mães. Claro. Qualquer duas via mães. de com nascimento, né? Seja É. ele por... Eu disse pra Brenda, né? Eu nunca me senti diferente, sabe? Mesmo descobrindo, não é aquela coisa, ai, agora tudo faz sentido. É. Não, tudo Agora eu fazia entendi o meu sentido tratamento antes, dessa sabe? forma, Aham, não. que me tratavam diferente e Não, tal. é, a mãe Ganhou dela uma amava mulher. ela Eu ganhei incondicionalmente, uma mesmo ela família sendo nova, adotada, uma nova sabe? família. Pra te conhecer, E descobrir, tem um né? irmão de 10 anos, coisa mais querida, e Ah. tem um mais velho. Mais velho não, eu sou a mais velha, né? Ele tem 33. Então, tem sobrinhos, sabe? Então, pra mim, assim... E eles me procuravam há muitos anos. Então, esse meu irmão, ele me mostrou, assim, várias Gláucias no Instagram dele, Dele que ele procurando. acompanhava toda Gláucia que ele achava, ele Ela sempre adicionava. deixou claro essa história pros filhos, né? Ela contou pros filhos, ela contava pra todo E, mundo e que se é próximo uma procurava. cidade da outra? Erechim de Dá Bossoroca? 700 quilômetros, Ah, é mais bem ou longe, menos. é Aham, longe. é. A daqui é Bossoroca, eu acho. Mas Erechim é Bossoroca. Ah, não. É Ah, que é tá. um... Ah, não, é que Erechim ela foi só pra estudar. Dá uns 300 quilômetros. É, não, de Porto Alegre a Bossoroca dá 700, mas eu sempre Tu morei foi em pra Porto Alegre, não pra Erechim. e aí fui pra Erechim durante 10 anos da minha vida e Então, voltei realmente pra não iam se Porto encontrar, não seria Alegre. fácil de se acharem, né, assim, né, porque realmente é bastante Não. uma Sim. distância longa, né. Não, com certeza. Então, acho que é isso, né, meu Deus, Mas já já... são 11 horas. Na verdade não, porque a gente posta às 18, né, não são 11.
Bebida. É a Sem bebida. álcool. É. Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente. É muito legal esse assunto de maternidade, né? Eu aqui grávida, já pensando como será a minha rotina, minha nova rotina. Quando tu ganhar ela, tu vai ser nossa convidada. Eu quero saber Puerpério. o teu olhar do puerpério. Puerpério. Exatamente. O segundo puerpério. Já retorna lá pra gente conversar Convidem, mais sobre esse Vou lá assunto. chorando, né? Com certeza eu vou chorar, né? Não, As grávidas choram. Quase todo episódio, né? Muitos episódios a gente chora. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Então, Sinta-se acolhida. Ali é um lugar um espaço de de acolhimento. acolhimento. Ambiente O seguro. ambiente seguro. Então, essas foram a Brenda e a Gláucia sigam o podcast delas, que é @mãe pode ouvir, né, no Instagram. Como é que é o Instagram de vocês também para o pessoal seguir vocês? Não sei se vocês querem divulgar o Instagram pro pessoal. Sim, é Brenda Puls. O Puls é um pouco difícil, né? Mas é Puls. 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 Bem Tá. simples. Mas é só entrar no podcast, No podcast do Mãe, que vai ter vocês, no perfil né? do Mãe Pode Ouvir. É pode com um D mudo. Mãe Pode Ouvir. Que a gente tá ali A gente tá lá. na bio. Então, quem for mãe, né? O que não for também, né? Quem pretende ser mãe, quem se interessa por esse assunto de maternidade. A gente escutou aqui umas histórias bem bonitas. Né? Muito legais. Deve ter Bah. muitas legais, então sigam no pod. Não, só a história da Gláucia aí já Só- dá um filme. Dá uma... Não, o dela vai gerar um episódio ainda. Não, eu A ia gente falar, vai tu tinha contar. que entrevistar ela, né? Aham, Pra ela não, vai contar a ter, história vai dela, ter. porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Ainda a gente A vai gente fazer vai. esse episódio. E ela te entrevistando Ele também, tá né? na listinha. Vamos esperar alguém faltar, né? Às vezes a gente pensa, Entrevista. às vezes a gente pensa isso, né? Ai, Jordan, então hoje eu te entrevisto. Só que a gente não fez isso ainda. Não, ainda não. Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje, né? Muito obrigada por ter estado com a gente. Também nos siga lá no Instagram, @pod.rap. A Sonido TV também, @Sonido TV Oficial. Se inscreve no canal no YouTube, né? No Sonido TV tem diversos outros programas, não só o nosso podcast, tem outros, né? Sobre esporte, sobre assuntos gerais, que é o Pod Café, o Conexão Metropolitana. Então, né? Acompanhem a nossa grade lá, que vocês vão ver que tem muita coisa legal. E então, de novo, agradeço as gurias estarem aqui com a gente hoje. Obrigada. E nos vemos na próxima sexta. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.